tudo bem? Aqui professor André Menezes, o brabo da biologia, para mais uma aula do nosso Preveste UEA. Eu sou do sexo masculino, sou branco, tenho cabelos pretos, estou usando camisa preta, calça jeans, estamos em um estúdio de TV e eu vou usar a tela interativa para anotações. E vamos para a nossa aula de hoje, galera. Hoje eu trouxe uma aula especial pra gente. Vamos falar hoje de biotecnologia, engenharia genética e vamos começar com a nossa primeira questão, que diz o seguinte, olha só. O esquema ilustra uma metodologia biotecnológica para obtenção de plantas transgênicas. Questão da UEA 2024, hein? Questão quentinha aqui pra gente, olha só. O cara tem uma bactéria, ele isolou o DNA bacteriano, fez uma clonagem desse material genético, ó. Ele duplicou aqui a fita, ele clonou, tá? Esse gene. Extraiu o gene de interesse e colocou numa planta, gente. Então ele extraiu um gene da bactéria e colocou numa planta. E aí eu criei uma planta, olha só, transgênica que se reproduziu. Olha só então o que esse cara fez. Esse cara fez claramente uma técnica de transgenia, que nada mais é do que o quê, meu irmão? Vem comigo. A técnica de transgenia é quando você transfere o material genético de uma espécie para uma outra espécie, com a finalidade de fazer melhoramento genético. Nesse caso, quando você pensa em transferir um gene de uma bactéria para uma planta, no caso, provavelmente, gente, aquele gene bacteriano vai estar relacionado com algum fator que vai proteger a planta de alguma doença, possivelmente algum tipo de parasita. Então, ao pegar ali a bactéria que mata o parasita da planta, os pesquisadores então pensam, e se eu isolasse apenas o gene da bactéria que produz a toxina que mata aquele parasita? Faz-se então o isolamento desse gene, você pega esse gene e transfere para o vegetal, para que o vegetal adquira aquela característica de interesse da bactéria, que é matar o parasita. O resultado vai ser uma planta livre daquele parasita. Aí o cara pensa, caramba, prof, mas isso é genial. Assim como eu faço para dar a resistência contra patógenos a vegetais, eu poderia também usar essa mesma técnica para fazer um melhoramento e deixar os frutos, os alimentos mais nutritivos, maiores, mais saborosos, mais palatáveis? E a resposta é sim. Você consegue fazer o melhoramento genético para essa finalidade, beleza? E nessa questão da UEA, eles abordaram muito bem essa questão da transgenia e eles colocam aqui na alternativa pra gente, olha só, o desenvolvimento de plantas transgênicas, como representado no esquema, depende essencialmente, letra A, da adição de genes de uma espécie em organismos de outra espécie, do melhoramento genético a partir do próprio genoma do organismo manipulado, da reprodução assexuada por clonagem entre organismos eucarióticos, do cruzamento por hibridização entre espécies de grupos diferentes. Letra E, da produção em laboratório de novas espécies de seres uni e pluricelulares. Opa, tem alguém me chamando. Quem tá me chamando aí? Gui, é você? Vem aí, meu brother. Manda aí sua dúvida, cara. Oi, professor. Lá no Coroado, a minha mãe sempre diz que esses alimentos transgênicos fazem mal à saúde. Isso é verdade? Rapaz, Gui, que ótima pergunta. Cara, coincidência ou não, lá no Coroado é sempre assim. Minha mãe também ficava perguntando de mim essas coisas. Meu filho, isso daqui é tóxico, isso faz mal. Isso é verdade, gente. O lance da transgenia, ele vai estar relacionado a outros fatores, gente, que muita gente desconfia que eles têm ali a habilidade de alterar ou modificar ou causar a produção de substâncias que podem ocasionar doenças. Dentre as mais famosas que existem é que transgênico dá câncer. Mas, gente, será mesmo que transgênico dá câncer? O fato é que não existem, tá, gente, pesquisas que comprovem a relação de doenças com o uso
e o consumo de alimentos transgênicos. Então, até que se prove o contrário, os alimentos transgênicos são alimentos extremamente nutritivos, melhorados geneticamente com a finalidade de deixá-los maiores, mais saborosos, e que não vai ter relação, pelo menos até então, com alguns tipos de doenças. Então, fala-se muito dessa questão de que o transgênico vai estar ali relacionado a doenças, mas não existe comprovação científica disso, beleza? Tanto que os alimentos transgênicos são usados no nosso dia a dia em muitos produtos que muitas vezes você nem faz ideia. Por exemplo, a soja. A soja, ela é praticamente toda transgênica aqui no Brasil. Soja, milho, entre outros alimentos que vão estar no nosso dia a dia. Então, gente, é um alimento super seguro e você pode consumir sem medo, beleza? Então é isso. Aqui a gente tem, por exemplo, aquilo que eu estava comentando anteriormente. Alimentos maiores, mais nutritivos, livres de pragas agrícolas. Dessa forma você vai ter ali, menor desperdício na produção do alimento. E a tendência é você conseguir até manter o preço desses alimentos mais baixo por isso. E aí a gente, então, respondendo a nossa questão, não poderia ser outra resposta, senão, claro, a letra A. A adição de genes de uma espécie em organismo de outra espécie, que foi o que claramente rolou aqui, né, galera? A gente pegou ali o gene de uma bactéria, colocou, transferiu esse gene para uma planta com a finalidade de fazer o melhoramento genético. Nesse caso, provavelmente para deixar essa planta livre de algum parasita. Beleza? E vamos para a próxima questão, questão de número 2. Em 2023, a imprensa mundial anunciou a criação da almôndega de carne de mamute. A ilustração a seguir resume a biotecnologia envolvida nesse processo. Gente, essa mesma empresa colossal que fez aí a manipulação da carne de mamute, que está querendo trazer animais que foram extintos de volta à vida, acabaram de noticiar recentemente que eles desextinguiram uma espécie de lobo. Acho que todo mundo acompanhou essa notícia, né? Que saiu aí, uma notícia quentinha, e essa notícia deu uma remexida, né? No cenário mundial de engenharia genética, porque, gente, os caras trouxeram um lobo terrível, que é aquele lobo famoso de uma série aí, e que esse lobo tinha sido extinto há mais de 10 mil anos. Os caras então encontraram material genético no dente, no crânio desses animais e trouxeram 3 unidades literalmente de volta à vida. Então o cara pensa, caramba, se os caras estão conseguindo trazer um animal extinto, daqui a pouco você tem de novo por aí o dodô, você tem o próprio mamute que a questão está falando aqui, né? Mas o que envolve exatamente esse tipo de questão? Bem, bora aqui para a nossa questão e olha só o que ela diz. O gene que codifica a mioglobina do mamute é sequenciado. A mioglobina é uma proteína da célula muscular que confere sabor à carne. Sabe aquele suco da carne, quando você pega aquela carne no pontinho, corta ela, que sai aquele suco da carne? Aquilo ali é a mioglobina. Você fica falando aí, ai, sangue, eu gosto da minha carne sem sangue. Aquilo não é sangue! Aquilo é mioglobina da carne. Você é meu aluno, tu fala direito. Aquilo é a mioglobina, dá sabor à carne. As partes não recuperadas do gene da mioglobina do mamute foram completadas com a sequência do gene da mioglobina do elefante. Então eles pegaram o gene do elefante para completar o gene do mamute. A sequência do gene da mioglobina é inserida em uma célula-tronco de ovelha. E as células se multiplicaram em laboratório até chegarem ao número suficiente para a produção de uma almôndega. E os caras fizeram uma almôndega, segundo eles, com carne de mamute. Mas, gente, será realmente que foi uma almôndega de mamute? Bem, bora pra cá. A almôndega de mamute possui células, letra A, com mitocôndrias de elefante. Letra B, musculares criadas de mamute. Letra C, que produzem gordura de mamute.
D, com mais genes de ovelha que de mamute. Letra E, de diferentes tecidos do elefante. Bem, vamos analisar. Primeiramente, o que eles estão fazendo ali é uma técnica de inserção gênica baseada em clonagem. Para isso, a gente vai falar um pouco de clonagem, entender um pouco sobre clonagem. Aqui a gente tem uma figura onde a gente vai observar bem esse processo. Toda vez que a gente vai fazer uma clonagem, o que a gente usa? A gente usa o material genético do indivíduo que a gente quer clonar. Nesse caso, a gente vai pegar o núcleo removido da ovelha que a gente tem interesse em fazer a clonagem, que é essa ovelha branquinha aqui. E aí eu vou colocar em um óvulo não fertilizado, anucleado de uma doadora qualquer dessa espécie. E aí o que a gente faz? Insere o núcleo de quem a gente quer clonar naquele óvulo anucleado. Resultado? O resultado vai ser aqui um óvulo que vai ter o núcleo daquela ovelha que eu tenho interesse em fazer a clonagem. Como o material genético que vai ser resultante, ele é um material genético que vai comandar o metabolismo, ele é o material genético da ovelha branquinha, olha só o que a gente vai ter. A gente vai ter, obviamente, aquela ovelha branquinha 100% clonada. Detalhe, ela pode ter sido clonada, mas o material mitocondrial ele vai estar presente naquele óvulo anucleado, vai ser da ovelha amarelinha. Então, veja, quando nós fazemos uma clonagem, tá? O material genético nuclear, 100%, vai ser de quem eu tirei o núcleo da ovelha branquinha. Mas o mitocondrial vai ser de quem doou o óvulo a ovelha amarelinha aqui, nesse caso. Voltando aqui para o caso do mamute, o que ele fez foi o seguinte, olha só. Ele pegou a célula da ovelha, tá? Com o núcleo e os genes da ovelha, certo? E o que ele fez? Ó, isso daqui são os genes da ovelha, tá? Aí ele pegou somente o gene do mamute, que foi, da mioglobina. Ele pegou só a mioglobina do mamute, só o gene da mioglobina do mamute, e colocou aqui, gente. Então, imagina, tudo isso que está de amarelinho aqui, é o gene da ovelha. E ele pegou somente o gene do mamute, da mioglobina, só o gene que codifica a mioglobina do mamute, e colocou aqui dentro, que é só esse azulzinho aqui. E aí ele desenvolveu essa célula, que vai se desenvolver, obviamente, com 99% dos genes da ovelha. Então, vai ser carne de mamute de verdade? Não. Vai ser carne de ovelha, mas vai ter um genezinho do mamute ali. Sacaram a parada? Por isso, gente, que a resposta para a nossa questão vai ser a letra D. Mais genes de ovelha que de mamute. Sacaram, moçada? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Falamos sobre biotecnologia e engenharia genética. Espero que vocês tenham curtido bastante, beleza? E não esquece, sigam o Preveste UEA nas redes sociais. Um abraço, até a próxima.